Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 7, Só que você e eu não temos. O sinal tocou e a segunda metade do festival de esportes começou. Agora é hora dos eventos de participação recomendada apenas. Espera-se que, para os 4 concursos restantes, as elites escolhidas entre as fileiras da classe sejam as participantes. Falando nisso, a Yano Koji-kun estará participando da caçada, certo? Se possível, prefiro não. Não pode ser evitado, já que eu venci em pedra, papel, tesoura. 6 de cada classe participarão do concurso de caça ao tesouro. É um concurso criado para que uma única pessoa de cada classe participe, fazendo com que 4 pessoas formem um grupo para essa corrida. Como resultado, os pontos obtidos são mais altos do que eram durante os concursos individuais. O problema é o ausente, Sudou-kun. Como Sudou, que teria participado de todas as competições, está ausente, ele será tratado como ausente no ritmo que está acontecendo. Se deve preparar um substituto ou não? Essa é a questão. Se você não se importa, eu gostaria de ouvir sua opinião, Ayano Koji-kun. Eu gostaria de pedir a Horikita-san a opinião dela, mas isso não parece ser uma opção. Está certo? Horikita ainda não retornou ao nosso acampamento. Eu tinha pensado que, na pior das hipóteses, ela estaria de volta sozinha quando a metade da tarde começasse, mas isso é inesperado. Isso deixa a possibilidade de que as coisas continuem intactas. Se for Hirata, você poderá fazer a ligação certa, mesmo sem depender de mim, certo? Eu me pergunto. Mas, quanto à minha opinião pessoal, acho que será necessário um substituto. Quando se trata de concursos individuais, nossa classe é provavelmente a pior. É por isso que, para ganhar pontos gerais, temos que vencer aqui. Então, a questão é quem usar como substituto. Afinal, são necessários 100.000 pontos para uma substituição. Farei algo sobre os pontos. Os substitutos que podemos usar que acho que seriam bons são Aikun e Yamauchi-kun. Porque se eles ficarem em primeiro lugar, conseguirão pontos para os testes? Sim. Acho que é uma boa ideia fazer uso desse mérito. De fato, pode-se dizer que na caça ao tesouro, onde a sorte é um fator significativo, este seria um bom plano. Por fim, Ikki e Yamauchi tiveram um duelo de pedra, papel, tesoura e Ikki, que venceu, entrou triunfante no grupo participante. Tudo bem. Vou tentar o meu melhor pelo amor de Sudou também. Só o espírito de luta dele não parece perder para o de Sudou. Antes do concurso, os árbitros fornecem uma explicação. Existem itens marcados como difíceis de obter nesta caça ao tesouro. É possível desenhar novamente, mas haverá uma janela de 30 segundos antes que você possa fazer isso. Você precisará informar o árbitro presente ao desenhar muito do seu curso de ação desejado. Além disso, o concurso terminará assim que 3 concorrentes limpem o. Isso será tudo. Depois que essa explicação suplementar foi dada, eu me preparei para participar da segunda rodada da caça ao tesouro da qual participarei. Ei! O homem ao meu lado chamou. Eu nem preciso olhar, é Ryuen da classe C. Para que a cabeça muscular não participe da caçada? Achei que ele participaria com certeza. Além disso, não consigo ver Suzumi em lugar algum. Certamente eles não estão se fodendo nos bastidores, certo? Não faço ideia. Não tem nada a ver comigo, também não conheço muito bem os assuntos internos da minha turma. Que resposta de merda. Parece que ele imediatamente perdeu o interesse em mim, enquanto Ryuen se afastava. Mas ainda assim, parece que ele também fará parte da mesma segunda corrida. Não muito tempo depois, a primeira corrida começou. Parece que as outras turmas reuniram seus alunos de maneira adequada, já que Ikki foi ultrapassado desde o início. No entanto, o que é crucial aqui são os conteúdos dos itens eliminados. Chegando no último lugar, e finalmente alcançando a caixa, Ikki sacou o seu lote e conferiu.
Os competidores principais já estão indo por aqui e ali, deixando o terreno em busca de seus itens designados para vasculhar. Uou! Fazendo um gesto alto, e que se virou de repente correu de volta para a área de largada. Ayano Koji. Por favor, me empreste seu pé esquerdo. Seu pé esquerdo. Pé esquerdo. Sapatos, eu quis dizer seus sapatos. Esse é o meu item. O que ele me mostrou foi uma nota com o pé esquerdo do colega de classe, sapatos, escrito nele. Não, se eu desse a você, não seria mais capaz de correr. G. Ele voltou correndo porque eu estava por perto, mas ele não pode simplesmente pegar emprestado um sapato de alguém que estará correndo nessa caçada. E que entrou em pânico por seu erro e correu para o acampamento. No entanto, parece que os outros alunos também estão tendo dificuldades com a caça ao tesouro, já que eu ainda não conseguia ver ninguém indo em direção ao objetivo. Por fim, com a sorte do empate, Iki encontrou uma maneira de prevalecer e, no tumultuoso ato de abertura, conquistou o primeiro lugar. Este não é um assunto trivial. Depois de várias dezenas de segundos, entrou a classe A, seguida pela classe B e, em seguida, pela classe C. E com o fim, chegou o sinal para começarmos a segunda corrida. Eu também fui em direção à área onde os lotes são sorteados, seguindo um pouco atrás dos mais rápidos que avançavam. Agora, então, o que exatamente será anotado? Coloquei minha mão na caixa colocada na minha frente. No interior, parece haver bastante papel. Tomando cuidado para não desenhar vários pedaços de papel, peguei um. Desdobrei o papel dobrado em quartos. Traga 10 amigos. Você deve estar brincando, certo? No momento em que deslizei pelo papel, pude sentir meu campo de visão escurecendo. Mesmo um único amigo já seria um obstáculo difícil para mim, mas 10. Eles devem estar brincando, certo? Enquanto eu pensava sobre isso, não consegui pensar em 10 pessoas. Pelo que você está se afastando. Apresse-se, Ayano Koji. Iki, que ficou convencido depois de conseguir o primeiro lugar, gritou comigo assim, mas não há nada que eu possa fazer sobre isso. 2 pessoas que eu poderia contar como amigas da turma, Horiki e Sudou, estão ausentes e isso por mim me coloca em xeque-mate. Enquanto Ishinoze e Kanzaki são meus inimigos, também não posso confiar neles. Gostaria de solicitar uma alteração. Solicitei alterar meu lote de acordo com as regras. Os outros alunos já estão fugindo em busca de seus itens. Fiquei parado por 30 segundos e desenhei meu segundo lote. A pessoa que você ama. Não. Não. O que diabos está acontecendo com o conteúdo desses lotes? Não posso deixar de pensar que eles estão brincando comigo. Mudança C. Eu podia sentir a confusão vinda dos alunos da classe D que estavam me observando, mas o que não pode ser ajudado simplesmente não pode ser ajudado. Se alguém desenhasse algo assim, eu me pergunto o que eles fariam. Se eu mostrei este artigo para alguém do sexo oposto, isso poderia contar como uma confissão. Mesmo se eu pedir para eles brincarem, já é consideravelmente embaraçoso. Antes de decidir sobre o item a ser eliminado, acabei assumindo 1 minuto de desvantagem. Um relógio de mesa. Na terceira tentativa, finalmente acabei escolhendo algo que finalmente consegui perceber. No entanto, se for um relógio de mesa, terei que ir ao prédio da escola por um ponto de interrogação. Por precaução, tentei procurar um relógio na tenda dos professores, mas não consegui encontrar um relógio de mesa lá. Enquanto eu me ocupava com isso, 3 competidores acabaram atingindo a meta. Isto é impossível. Abandonado pela fortuna, não consegui produzir nenhum resultado e entrei em último lugar. Não se trata de segurar ou não, é apenas um concurso em que eu simplesmente não posso fazer nada a respeito. As competições da tarde devem começar agora mesmo no recinto da escola. Finalmente, encontrei o estudante ruivo sentado em um sofá no saguão do dormitório. Sudou-kun. Chamei-o com uma voz gentil para não assustá-lo. Sudou-kun colocou alguma distância entre nós antes de voltar a olhar para mim.
Horikita. A razão pela qual ele está surpreso com a minha aparência é provavelmente porque ele simplesmente não esperava que eu aparecesse aqui. Por que você veio aqui? Será que você está aqui para me convencer? Eu pareço do tipo que vem até aqui para convencê-lo? Isso não me parece assim. Então, por quê? Você veio aqui para me repreender de novo? Eu me pergunto. Eu também estou sem palavras. Ah! Sudoku inclinou a cabeça como se não entendesse. Eu me pergunto. Quando finalmente encontrei Sudoku, senti como se não pudesse dizer nada. Penso em por que exatamente fui tão longe procurá-lo. Se você desistir, a classe D não terá chance. Suponho que sim. De fato, eles não estão com problemas agora? Sim. Acho que agora eles estão bem no fundo e, para mudar as coisas, será necessário o primeiro lugar consecutivo nos eventos de participação recomendada apenas. Mesmo assim, ainda será praticamente impossível permanecermos no topo. Em nossa classe, há quem se destaque nos esportes como o próprio Sudoku, mas no geral, há lugares em que eles se mostram inferiores a ele neste festival de esportes. Mesmo que eu os tenha carregado, droga. Tudo isso irata bastardo. Ele não é culpado simplesmente por interromper seu tumulto. Pelo contrário, você deveria ser grato a ele. Se, por acaso, você levantou a mão contra Ryuan-kun, pode ter sido desclassificado do próprio festival de esportes. Eu simplesmente não aguentava estar do lado perdedor. O que ele fez foi contra as regras. O problema com você é o seu discurso e conduta, mas você estava sinceramente tentando o seu melhor para o festival de esportes. Nesse caso, ele agiu de forma diferente de si mesmo. De certo modo, isso por si só é um milagre. Pelo bem de seus colegas de classe, ele atuou como líder, apesar de sua falta de experiência, e tentou levá-los ao festival de esportes. Ele foi o mais rápido a lutar como sempre, mas na raiz de tudo isso havia um desejo de vencer. Eu poderia dizer apenas vendo como ele ficou em primeiro lugar em todas as competições, exceto pelos 200 metros que ele estava ausente, e está claro de longe que mesmo nas competições por equipe, ele tem sido uma força esmagadora. Com relação a isso, preciso reconhecer Sudoku e avaliá-lo de acordo. Mas também há muitas áreas em que você precisa refletir. A prova final disso é o fato de que você está aqui sozinho. O que você quer dizer com isso? Se você fosse alguém em quem as pessoas pudessem confiar, então, em vez de mim, certamente teria muitos colegas aqui. Para convencê-lo a voltar. Talvez isso tenha enfurecido Sudoku mais uma vez. Ele deu um chute leve na mesa. Essa atitude é o problema aqui. A classe D sempre foi mandada por você. O exame intercalar, o incidente com a classe C estourando e agitando desta vez. É porque você continua fazendo coisas assim que ninguém o segue. Então você vai pregar seriamente para mim. Me poupe, Horikita. Estou realmente chateado. Tendo sido julgado até esse ponto, Sudoku começou a se remexer e a deixar freneticamente seus sentimentos de irritação. Acho que fez algo ruim, mas também não consigo me segurar. É por isso que não pode ser ajudado, certo? Incrível como você pensou que poderia carregar todo mundo assim. Eu nunca disse isso em primeiro lugar. Os outros caras me imploraram, certo? Mas, mesmo assim, desde que você aceitou, há uma certa responsabilidade que você carrega. Cale a boca. Eu não me importo com algo assim. Você ainda é infantil como sempre. Na sociedade, isso não é algo pelo qual você será perdoado, certo? Cale-se. Ele grita. Ele dirigiu o olhar feroz para mim, como se quisesse me intimidar a calar a boca. Mas eu não vou desistir. Tish, qual é o problema? Se tivesse sido mais alguém, eles teriam cedido. Sudoku ficou sem paciência comigo depois que eu não tremi uma vez e ele desviou os olhos. Sua fraqueza é que você é fácil demais de entender. O que aconteceria se você não estudasse? O que aconteceria se você instigasse a violência? Você não tem imaginação para pensar no futuro. Ah, caramba,
Isso já acabou. Me deixe em paz. Sua pregação está me fazendo querer vomitar. Sudoku quer fazer as coisas funcionarem, ele quer ficar aqui nesta escola. Mas, mesmo assim, continuar instigando a violência. Tem que haver algumas circunstâncias por trás disso. A menos que ele aprenda as regras e rotinas, Sudoku permanecerá nesse ciclo para sempre. Eu, mesmo desejando ficar sozinha para sempre. É por isso que, mesmo que eu acabe sendo odiado, não vou parar minhas palavras. Bem aqui, eu vou vê-lo por tudo que ele é. Se você não gosta, está livre para me bater. Esse tipo de coisa, não tem como eu fazer esse tipo de coisa. É porque eu sou uma mulher. Posso me atrasar em dizer isso, mas sou bastante forte. Vou te derrubar antes que seu punho me alcance. Então você pretende lutar. Honestamente, você é uma mulher muito estranha. Assim como você disse, os outros não vieram atrás de mim. Mas você sozinho veio atrás de mim. Embora isso seja em parte porque a Yanokouji-kun me advertiu sobre o assunto. É que não sinto necessidade de dizer isso em particular, pois estou aqui porque estou convencido disso. Mas talvez Sudoku também esteja um pouco gasto, desde que ele começou a falar como se para suprimir sua raiva. A razão pela qual aceitei o papel de líder é porque pensei que o festival esportivo seria um pedaço de bolo, desde que sou bom no esporte. E é um fato que não perdi para ninguém das outras classes. Mas você sabe, é da natureza dos concursos de equipes que você não pode fazer nada, desde que alguém esteja lá para puxar sua perna. Tanto na captura da bandeira quanto na batalha da cavalaria, não perdi nenhum agradecimento a esses caras inúteis. Eu simplesmente não aguentava isso. Entendo que esta é uma situação que merece reclamações. Certamente, mesmo para o nosso ano letivo, a capacidade atlética de Sudoku é excelente. Mas não há uma única pessoa com capacidade de acompanhá-lo. Percebo apenas olhando que você odeia perder em um campo em que é bom. Mas isso é realmente tudo. Se ele simplesmente não deseja perder para ninguém no esporte, não era necessário que ele aceitasse o papel de líder. Sudoku não deveria perceber também que eles lutariam no que diz respeito a competições de equipes. Em outras palavras, há definitivamente outra razão por trás disso. Sudoku inclinou a cabeça um pouco, como se estivesse pensando um pouco, mas logo ele respondeu. Para que eles prestem atenção em mim e me respeitem, eu acho. Eu pensei que talvez pudesse ter algo assim para mim. Eu queria mostrar àqueles que zombavam de mim. Coxo. Certo. Depois de recuperar a calma, ele percebeu seus próprios desejos e o fato de ter abandonado todos sem poder cumpri-los, e coçou com força o cabelo tingido de vermelho. E com isso eu também sou uma pária completa, hein? Bem, tudo bem. Isso significa que voltarei a ser como foi no ensino médio para mim. Ouvindo essas palavras de Sudoku, fiquei em silêncio. Agora, então, eu me pergunto se toda a minha pregação alcançará seu coração. Fui criticado por Yanokouji-kun, perdi para Ryuen-kun e meu irmão também me abandonou. Eu senti que não tinha o direito de repreendê-lo. É porque alguém que eu tinha visto estar abaixo do meu nível todo esse tempo, agora parecia não ser mais. Certamente, Sudoku é desajeitado e é o tipo de pessoa que não pensa no futuro. Ele possui uma disposição incontrolável. No entanto, mudando as perspectivas, eu também poderia começar a vê-lo como alguém que continuou lutando sozinho enquanto enfrentava a solidão. Aquele que possuía a coragem de enfrentar essa solidão ainda pode ser muito superior a mim. Enquanto sentia ansiedade por minhas palavras não chegarem a ele, sinceramente tentei exprimir essas palavras. Continuei a conversa que nunca foi meu forte. É estranho. Esses sentimentos são basicamente os mesmos que os meus. Ah. Como assim? O desejo de ser respeitado por alguém. O desejo de continuar lutando por conta própria. Eu sou o mesmo. Ele e eu somos parecidos. No sentido de que ambos carregamos certa contradição, continuamos lutando contra essa solidão. Pensando bem, os sinais estavam lá.
Durante os exames intermediários, senti irritação em relação aos alunos que não podiam estudar, incluindo você. Senti raiva de pessoas que não podiam sequer fazer o que é natural. Eu simplesmente não conseguia me reunir o desejo de cooperar com você. Comparado a isso, você foi brilhante neste festival de esportes. Porque, no mínimo, você carregava aqueles que não podiam lidar com esportes. Estudos e esportes. Mesmo que eles fossem a antítese do outro, em teoria eles podem ser praticamente os mesmos. O que eu sentia por Sudoku e pelos outros naqueles dias, Sudoku está sentindo isso agora. Então você entende meus sentimentos. Agora, eu quero ficar sozinha. E eu realmente desejo deixar você ficar. Mas agora, se nós o perdermos, a derrota da classe D será certa? Não se trata apenas dos problemas pessoais de Sudoku. Isso terá um impacto significativo nas chances de vitória da classe. Você também abandonou a aula a princípio como eu, certo? Então você não tem o direito de me dar uma aula. Respondendo brevemente, Sudoku levantou-se gentilmente do sofá. Está certo? É isso mesmo, não há peso por trás das minhas palavras. Porque até o último momento, eu pensava o mesmo que Sudoku. Você está decepcionado, certo? Mas eu estou acostumada. Eu nasci para pais de lixo. É por isso que eu também sou lixo. Vim para cá porque eu absolutamente não queria parecer como eles, mas devagar, eu estou acabando como meus pais. Talvez ele pretenda voltar ao seu quarto. Sudoku olhou para mim uma vez com olhos que haviam abandonado tudo. Eu me pergunto com quais palavras devo chamar depois de ver isso. Eu mesmo não sei mais. É errado pensar que alguém nascido para o lixo se tornará lixo. Você não pode culpar os outros pela maneira como vai se sair. Isso é algo que você precisa decidir por si mesmo. Não reconhecerei essa sua mentalidade. Eu o rejeitei com força. Porque senti que, apesar de entendê-lo, ainda tinha que rejeitá-lo. Se a irmã de um gênio também se tornar um gênio, quantos problemas seriam salvos? O que você quer dizer? Agora, você ainda não é ninguém. Para você se tornar alguém, isso depende de você. No mínimo, você tem um talento extraordinário no campo dos esportes. Claro, você tem uma atitude grosseira, mas ainda aconselha muitos estudantes durante o treino. É justamente porque eu tenho assistido você fazer para que eu saiba que você não é uma pessoa sem esperança. Mas agora você é uma escória. Você está olhando para longe da realidade e tentando escapar dela. Se você continuar tentando desaparecer assim, é quando eu realmente vou rotular você como lixo. Então me rotule como lixo já. Eu não me importo mais com isso. Então você vai fazer uma birra só porque as coisas não foram do seu jeito. Não importa que palavras ferozes eu lance para ele, nenhuma resposta real veio dele. Talvez ele já tenha trancado o coração, mas eu sou incapaz de abrir a porta. A campainha tocou, sinalizando o fim do intervalo para o almoço. O sinal que a tarde contesta começará. Isso confirma que Sudoku não chegará a tempo para a caça ao tesouro. Volte, Horikita. Não. Eu não posso voltar até ter trazido você. Então faça o que quiser. Sudoku começa a andar novamente e ele entra no elevador. Estarei aqui esperando você voltar. Para sempre. Faça como quiser. A porta do elevador se fecha. Até o fim, não desviei meus olhos dele. Isso foi lamentável. Um pouco mais e poderíamos vencer a classe B. Eu acho. Preparamos um substituto para o cabo de guerra unidirecional na ausência de Sudoku, mas ainda estávamos profundamente derrotados agora. Nós os desafiamos a acreditar na pequena possibilidade de sucesso. Mas nós perdemos. Nós caímos até o fundo. Como classe, decidimos reavaliar nossa coordenação, mas foi Hirata que, mais do que qualquer outra pessoa, recebeu o maior dano. Assim como na caça ao tesouro, ele carregava o fardo de fornecer os pontos necessários para a substituição e, como tal, perdeu uma quantidade considerável de pontos. É uma situação extremamente terrível,
onde temos que enfrentar todos e quaisquer concursos sem o nosso maior as, Sudou. Não parece que Sudou-kun voltou ainda. Hirata, você está planejando fornecer os pontos para o próximo concurso também? Sim. Porque é necessário. Uma despesa necessária. Mas mesmo assim, convenientemente para nós, Hirata pagou 3 até agora. 2 vezes para Sudou, que perdeu a caça ao tesouro e o cabo de guerra unidirecional, e 1 vez para Horikita, que perdeu a segunda. Não foi barato, por qualquer meio. Se ele tivesse que pagar pelo próximo, chegaria a um total de 500.000 pontos. Não importa quantos pontos particulares ele tenha economizado, ele ainda gasta demais. Bem, deixando de lado Sudou, Horikita provavelmente se pagará mais tarde. Ela está realmente ausente, mas é algo desumano fazer Hirata pagar por tudo. Felizmente, ela obteve uma grande soma de pontos no exame anterior semelhante ao próprio Hirata. Não está na hora de você deixá-los arcar com o custo também. Os participantes, quero dizer. Pode ser que sim. Mas 100.000 pontos são grandes e economizar muito não é fácil, afinal. Fui eu que fui em frente com as substituições e tudo o mais, então não posso pedir por pontos. Você não acha que quem pagou a culpa é culpado? Além disso, Hirata foi espancado por Sudou. Mas parece que Hirata não pensa em nada. Há a vitória da turma a ser considerada também, mas se conseguirmos uma classificação mais alta e ganharmos prêmios aqui, isso nos dará uma vantagem nos exames que virão. É melhor participar ainda. Se eles tiverem que pagar seu próprio caminho, provavelmente haverá muitos estudantes que deixariam passar. Certamente, a maioria dos estudantes que precisam urgentemente de pontos nos exames também se preocupa com seus problemas financeiros. É claro que eles gostariam de ganhar pontos, mas, como há a possibilidade de caírem no fundo e ficarem em desvantagem nos exames, eles hesitariam. Porque seria uma visão infeliz se eles perdessem dinheiro e pontos. As competições restantes são a corrida de 3 pernas de gênero misto e a última, o revezamento de 1.200 metros. Hirata tenta ligar para ver se há alguém interessado em participar. Mas antes que ele pudesse, Kushida veio correndo. Hirata-kun. Você poderia me ajudar também? Eu gostaria de participar da corrida de 3 pernas. É claro que vou pagar os pontos por isso, posso? É. Surpreendentemente, foi Kushida quem apresentou seu próprio nome. Não posso deixar Hirata-kun ser o único a suportar o fardo. Além disso, também quero tentar o meu melhor para contribuir pelo bem de Horikita-san e Sudou-kun também. Claro que é uma oferta bem-vinda. Como a Kushida-san também é boa em esportes. Obrigado. Vou dizer a Shabashira-sensei que vou participar do lugar de Horikita-san então. Dizendo isso, ela fugiu. Então, agora, para o garoto. Vou perguntar. Ei, Hirata. Este concurso, está tudo bem se eu agir como substituto de Sudou? Eu pagarei os pontos também. Não há garantia de que eu possa contribuir com a classe, mas se estiver bem com você. Bem, claro. Claro que não me importo, mas você está bem com isso. É estranho ter você suportar o fardo sozinho. Além disso, estou me sentindo um pouco ansioso com o próximo exame. Gostaria de garantir pelo menos um ponto. Tendo recebido permissão, fui imediatamente atrás de Kushida. Eu interrompi a conversa que ela já estava tendo com Shabashira-sensei. Então, Ayano Koji, você será o substituto de Sudou? Sim. Isso é incomum, considerando que você gosta de interpretar espectador. Então Ayano Koji-kun vai substituir Sudou-kun. Estou ansioso por isso. Da mesma forma. Eu não sou muito rápido, então você terá que me perdoar por isso. Acho que, em vez de velocidade, a corrida de 3 pernas coloca mais ênfase na coordenação. Enquanto conversávamos, fizemos os preparativos imediatamente para o concurso. E ao Ayano Koji-kun. E também Kikyo Shano. Parece que estamos no mesmo grupo, e Shinose veio até nós enquanto dizia isso. Tanto ela quanto Shibata, é isso? Oponentes difíceis. Pensar que vocês dois se uniriam.
Isso é verdade para Shibata-kun, mas eu não sou tão especial, você sabe. Eu ainda não consegui o primeiro lugar em nada. Sério? Isso é inesperado. Eu consegui o segundo lugar uma vez e o quarto ou o quinto lugar para o resto. Para dizer a verdade, alguém deveria participar, mas ela torceu o pé na corrida de 200 metros antes do almoço. Parece muita gente estão se machucando este ano. Aparentemente, a classe B tem seus próprios ausentes. Portanto, este par é improvisado. Shibata-kun, tudo bem se eu amarrar agora? Ok. O par da classe B, que começou felizmente a amarrar a corda. Tudo bem então, deveríamos também. Posso deixar amarrando a corda para você. Não seria bom para um homem começar a amarrá-lo sozinho. Tudo bem. Mas como é estranho, quando você praticava com Horikita-san, era você quem amarrava direito, Ayano Koji-kun. É um pensamento frequente meu, mas ela está realmente observando a aula muito bem, ela. Uma exceção. Não posso me dar ao luxo de fazer o mesmo com outras garotas. Você quer dizer que ela é alguém especial para você? Em vez de alguém especial, seria mais factual dizer que ela é alguém com um status especial. Mas seria difícil transmitir isso. Mais importante, é difícil acreditar que Horikita-san foi procurar Sudou-kun, como devo dizer. Horikita-san sempre faz questão de nunca faltar às aulas, certo? Eu também fiquei surpresa. Mas, mesmo assim, você não pareceu tão surpreso para mim. Kushida disse isso enquanto me agachava e amarrava a corda no meu pé. É só porque acho difícil me expressar facialmente em primeiro lugar, você. Quer dizer cara de poker. Kushida. Espere um pouco mais, ok? Terminarei de amarrar um pouco. Respondendo com uma voz fofa, Kushida amarrou a corda lindamente. Eu decidi interromper abruptamente Kushida. É você, não é? O traidor que vazou uma tabela de participação da classe D para a classe C. Vamos lá, Ayano Koji-kun. Qual o problema com você de repente? Mesmo para uma piada, isso é muito cruel, eu vi. Você tirou uma foto da mesa de participação que desenhamos no quadro negro com o seu telefone, isso. É apenas um recorde, então eu não esqueço. Seria um grande problema se eu esquecer minha própria vez, afinal. Memorizar apenas a própria vez, escrevendo à mão. Não foi esse o consenso, sério? Desculpe, eu esqueci. Tendo terminado de amarrar a corda, Kushida lentamente se levantou com seu sorriso habitual direcionado a mim. Por acaso, isso fez você suspeitar de mim? Desculpe, mas estou confiante de que estou certo. Caso contrário, a classe C não seria capaz de nos atacar disso convenientemente. O tempo que nós dois podemos ficar juntos assim é limitado. De certa forma, esta é a oportunidade perfeita para conversar. Mas ainda assim, mesmo se alguém vazar a tabela de participação da classe D por acaso, isso não significa necessariamente que a classe C será capaz de vencer convenientemente. Certo? Isso é verdade? Claro, como não é como se a classe C fosse incomparável em todas as competições, é difícil determinar a verdade. Mesmo se eles descobriram a ordem da classe D em sua totalidade, se eles vencem ou não, ainda dependerá dos membros da classe A e da classe B. Ainda assim, é fato que isso aumenta suas chances de ganhar muito mais. Ayano Koji-kun. Supondo que eu seja o culpado por vazar as informações da turma, e eu tirar uma foto com meu telefone foi o fator decisivo, então isso deve significar que você sabia que a mesa de participação vazou certo. Então por que você não alterou a mesa de participação mais tarde? Você não pode ter enviado uma nova mesa de participação mais tarde como uma contramedida. Se você tivesse feito isso, a mesa de participação da qual tirei uma foto ficaria desatualizada e sem sentido, não é? Acha que sim? Isso seria inútil. Se o traidor é um aluno da classe D, tudo isso não significa nada. Isso significa, por exemplo, suponha que alteramos a tabela de participação a tempo, como você disse, Kushida. Depois, ficaríamos calados e enviaríamos a nova tabela de participação.
Mesmo se fizermos isso, desde que o traidor seja aluno da classe D, eles ainda seria capaz de verificar e inspecionar quando quisessem. Se eles simplesmente pedissem para Shabashira Sensei lhes mostrar a tabela de participação, está dentro dos direitos da classe que eles a vejam. Se estiver apenas checando a lista, você poderá fazê-lo a qualquer momento. Em outras palavras, mesmo que tenhamos atuado nos bastidores, o pedido ainda será descoberto se você verificar repetidamente a tabela de participação. Kushida: não, Ryuen certamente faria isso nesse caso. Mas se você mantivesse a mesa de participação oculta até o último minuto e depois a enviasse, quem a vir depois não seria capaz de fazer mais alterações nela. Certo? Ainda acho que você poderia impedi-la de antemão. Nesse caso, talvez a tabela de participação não tenha vazado. Eu não pensei tão longe. Ah, mas se você fez algo assim sozinho, pode acabar confundindo os outros mais tarde. Eu acho que isso não é bom, certo? Essa linha de pensamento não é muito pobre. Para neutralizar a espionagem na mesa de participação, é necessário agir com antecedência. Certamente, como Kushida havia dito, enviando a tabela de participação imediatamente antes do prazo, seria impossível realizar qualquer coisa, mesmo que se obtenha essa informação, já que o prazo já passou. No entanto, isso causaria confusão entre nossos colegas de classe que não estão sabendo. Isso também provocaria animosidade, uma vez que as alterações foram feitas unilateralmente, apesar de todos já terem chegado a um consenso. É exatamente por isso que, levando isso em consideração e a possibilidade de vazamento, o melhor curso de ação teria sido apresentar vários padrões de tabelas de participação para a classe. Ao fazer isso, não importa qual seja enviado no final, ainda poderemos competir independentemente. Nesse caso, também atuaria como uma contramedida para qualquer vazamento e também não provocaria a animosidade da classe. Os oponentes que enfrentaríamos com base nessa tabela de participação também seriam aleatórios, para que não houvesse o que eles pudessem fazer isto. O vazamento seria completamente neutralizado. Entendi, mas não sou o culpado, você sabe. Mas também não quero suspeitar dos meus colegas de classe. Então devemos confirmar isso com Shabashira Sensei. Se algum aluno saiu do seu caminho para checar a lista depois que a tabela de participação foi enviada. Se essa pessoa existe, então certamente eles serão os culpados. Especialmente se alguém como Kushida, que já havia confessado ter tirado fotos no telefone, tivesse se esforçado para vê-lo, então ela ficaria ainda mais desconfiada por isso. Kushida fechou a boca e, pela primeira vez, seu sorriso desapareceu. Em outras palavras, é uma resposta implícita que significava uma afirmação. No entanto, ela sorriu profundamente novamente certo longe. Fufo. Você é realmente outra coisa, Ayano Koji-kun. Kushida ri. Era um rosto que eu já tinha visto antes, um Kushida que eu não conhecia. Não pode ser ajudado se o gato estiver fora da bolsa. É isso mesmo, eu vazei as informações na mesa de participação. Você admite então? Sim. Certamente teria sido exposto de qualquer maneira se você tivesse perguntado a Shabashira Sensei. Era apenas uma questão de tempo. Além disso, mesmo se eu lhe dissesse a verdade, Ayano Koji-kun, estou confiante de que você não se esqueceu, não é? Meu uniforme que você tocou. Se isso for revelado, será um grande negócio, você sabe. É uma ameaça que, se eu fosse expor Kushida como traidora de alguém, ela enviaria seu uniforme com as impressões digitais para a escola. Certamente, não poderei expor você como o culpado. Mas, a propósito, me diga uma coisa. O exame no cruzeiro. Esse resultado surgiu porque você informou a todos os alunos que é o alvo através de Ryuen, certo? E você pediu a Ryuen um favor em troca de você ter vazado essa informação. E esse favor seria? Você sabe o que eu queria realizar tanto que trairia a classe por isso. Se você agir de maneira flagrante durante o festival de esportes, eu acabaria pensando nisso, mesmo que não quisesse. É o mesmo pedido que você queria me fazer um tempo atrás, não é? Ahaha,
Sim, entendo. Então Ayano Koji-kun realmente descobriu. Sim. Por que você trairia a classe? Eu queria saber o motivo exato por trás disso. É porque eu quero expulsar Horikita Suzumi. Essa é a razão. Eu simplesmente não conseguia descobrir o motivo pelo qual você é tão persistente quando se trata de atacar Horikita. Eu queria que eles resolvessem esse assunto entre si antes do festival de esportes, mas as coisas não foram tão convenientes. Desculpe, mas vou expulsar Horikita-san. Não importa o que você diga, não mudarei de ideia sobre isso. Em outras palavras, para conseguir isso, você até sabotaria a classe D. Isso mesmo. Eu não me importo de não poder subir para a classe A. Vou me contentar em expulsar Horikita-san. Mas não me entenda mal. Quando Horikita-san não estiver mais aqui, eu vou de todo o coração cooperar com todos da classe e apontar para a classe A. Prometo-lhe isso. Aparentemente, fazer Kushida parar é impossível. Ela está cometendo esse ato de traição com esse tipo de determinação forte. Se necessário, ela provavelmente abordaria pessoas como Katsuragi, Ishinose ou Sakayanagi. Ah, mas mudei de ideia sobre algo. Agora também. Esse é o fato de você, Ayano Koji-kun, estar agora na minha lista de pessoas a serem expulsas. Em outras palavras, depois que vocês dois foram eliminados, eu visará a classe A. Ela disse isso com seu sorriso habitual e incansável. Uma expressão que é quase deslumbrante. Você não considerou a possibilidade de Ryuen expor você. Eu também não sou idiota, então não fiz nada que deixasse alguma evidência para trás. Ryuen-kun é capaz de enganar casualmente as pessoas e ele também é um mentiroso. Bem, se ele me trairia ou não é uma aposta. Feito embora. Mesmo assim, eu só queria dizer que existem muitas maneiras de enganar alguém. Parece que Kushida fala sério sobre esmagar Horikita. Da maneira como esta escola é criada, se houver um traidor entre seus aliados, você acabaria lutando repetidamente em lutas desesperadas. A ordem em nossa mesa de participação, nossa estratégia, todas essas informações vazaram. Pedir-nos para vencer, apesar de tudo isso é irracional. Bem, o lado que assumiu a presença de um traidor e ficou incapaz de formular estratégias também está em falta. Eu esperaria que alguém verdadeiramente talentoso usasse o traidor e tentasse fazer uma manobra para abrir caminho para a vitória. Horikita-san está uma bagunça durante todo o festival de esportes. Pena que você não pode salvá-la, certo? Eu não sei disso. Depois de dar a ela essa breve resposta, participamos da corrida de 3 pernas enquanto nos antagonizamos. Aproximadamente 1 hora se passou desde que Sudoku partiu. Se o programa progrediu sem problemas, eles devem estar à beira do concurso final agora. O buraco deixado por Sudoku não é pequeno em nenhuma medida. Posso imaginar Hirata-kun e os outros lutando bem, mas não posso esperar muito em termos de resultados. O eu impotente não podia fazer nada a não ser ficar sem rumo e estupefato. Tudo que eu podia fazer era ficar em pé na frente do elevador. Mesmo que me digam para voltar ao acampamento e me retirar, não tenho a capacidade de pagar os pontos necessários para um substituto. Os pontos que tenho em mãos serão confiscados mais tarde por Ryuen-kun. Em outras palavras, não posso pagar pelo aluno que estará participando em meu nome. Eu só seria uma existência impotente, mesmo se voltasse. Mas essa não é a única razão pela qual não posso me dar ao luxo de deixar este lugar. Mesmo que eu saísse brevemente, se Sudoku voltasse nesse período, ele certamente ficaria desapontado. Além disso, apesar da derrota da classe D ser quase certa, pensei que gostaria de fazer o que puder. Eu acredito que Sudoku voltará. É tudo que há para isso. E então, esse sentimento valeu a pena. Você ficou seriamente, você. Finalmente voltou, Sudoku. Eu mantive minha compostura, mas no fundo eu estava feliz. A tal ponto, espontaneamente, gritei quando vi a figura de Sudoku no elevador. Estou realmente agradecido por haver câmeras monitorando o interior do elevador. Porque consegui ganhar tempo para me acalmar. Já não acabou?
Quero dizer, o festival de esportes. Pode ser que sim. Mas se voltarmos agora, ainda podemos chegar a tempo de algum concurso. Qual é o objetivo? Mesmo se participamos de algo assim, também podemos ter perdido. Certamente, o resultado desastroso além das nossas expectativas pode estar aguardando a classe D. Eu tive que me retirar graças à minha lesão e Koenji-kun estava ausente desde o início. E Sudou-kun também se retirou no meio do caminho. Nossos colegas de classe também, em comparação com outras classes, não têm muita chance de ganhar. Os eventos de participação recomendada apenas que eu queria abordar na esperança de mudar a situação certamente também seriam um desastre. Desde que você voltou aqui, presumo que isso significa que você quer voltar para a competição? Não. Eu só vim aqui para verificar se você ainda está aqui ou não. Está certo? Eu tenho resolvido vários pensamentos na minha cabeça enquanto espero uma hora por você. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de pessoa você é? Eu tenho repensado isso. Afinal, você e eu somos semelhantes. Uma vez sozinha, eu me acalmei, finalmente, sinto que cheguei a uma resposta clara. Não temos nada em comum. Você e eu somos diferentes demais. Não. Você e eu somos parecidos. Quanto mais penso sobre isso, mais me sinto assim. Isso não é mentira. Estas são palavras do fundo do meu coração. Sempre sozinho. Sempre sozinho. Mas você acreditou que poderia fazê-lo e seguiu em frente. Se houver uma diferença entre nós, seria que o reconhecimento que desejamos deriva de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas. Eu já falei sobre o presidente do conselho estudantil antes, então você sabe sobre isso, certo? Sim. Aquele cara que está sempre dando certo. Certo. Parece um cara e tanto. Ele é meu irmão mais velho. Ah. Por falar nisso, você disse algo sobre ter brigado com ele, certo? Quando Sudou-kun começa a pensar sobre isso, comecei a falar sobre meu irmão com Sudou-kun como se estivesse monologando. Nosso relacionamento com irmãos está longe de ser agradável. A razão por trás disso é a minha falta de talento. Meu irmão notável não gosta de estar associado a alguém tão incompetente quanto eu. É por isso que tentei o meu melhor para me tornar alguém talentoso em esportes. Mesmo agora. E espere um minuto. Você não é inteligente e bom em esportes também. Talvez da perspectiva de uma pessoa comum. Mas da perspectiva de meu irmão, tudo isso não é nada de especial. Simplesmente o que normalmente é esperado. Com toda a probabilidade, Nissan atingiu meu nível atual quando estava no primeiro ou no segundo ano do ensino médio. Ou poderia ter sido ainda mais cedo do que isso. Foi por isso que corri, para alcançar meu irmão, sem enfrentar ninguém ao meu redor. Como resultado, eu estava sempre sozinho. Sempre que olhava para trás, sempre via que ninguém havia me seguido. Pensei que fosse apenas porque acreditei que, desde que sou talentoso, eventualmente meu irmão me reconheceria. Mesmo durante esse festival de esportes, tenho pensado de acordo com uma mentalidade muito calculista: se eu participar de muitas competições e produzir resultados, então até meu irmão parava para me olhar. Essa também é a única razão pela qual eu disse que queria ser a âncora durante o revezamento. Porque eu tinha uma breve esperança de que, se eu fizesse, ele poderia me chamar ou torcer por mim. Para o bem da classe, ou para o meu próprio bem, no fundo coisas como essa eram de preocupação secundária. Ao enfrentar a fraqueza de Sudou-kun, também consegui enfrentar minha própria fraqueza. Ele realmente não reconhece você? Mesmo que você esteja se esforçando tanto. Sim. Nem um pouco. Mas eu finalmente percebo agora. Não tenho nenhum talento. Durante este festival de esportes, fui espancado aqui e ali, exatamente como Ryuenkun pretende, e não fui capaz de deixar para trás um único resultado satisfatório. Não há como meu irmão reconhecer alguém como eu. A razão pela qual estou buscando classe A é para que meu irmão me reconheça. Isso não mudou. Mas percebi os métodos que tenho usado para conseguir o que está errado. Não estou sozinha. Que pela primeira vez,
Ao ter aliados, talvez consiga me aproximar desse pico. Você não vai desistir. Se houver uma diferença entre nós, pode ser isso. Eu nunca vou desistir. Vou trabalhar duro para ser reconhecido pelo meu irmão, para me tornar alguém que não é uma desgraça. Vai ser doloroso, para alguém que trilhar esse caminho. Suponho que sim. Se você é a única pessoa no mundo, certamente estaria em paz sem ter que sofrer. Mas não adianta pensar em tais coisas. Porque não estamos sozinhos neste mundo. Existem bilhões de pessoas no mundo e mesmo ao nosso redor, há muitas pessoas. Não podemos ignorá-las. Uma pessoa não pode sobreviver sozinha. Eles devem seguir esse caminho com outra pessoa. Este festival esportivo provou ser um teste para a classe D, no entanto, tornou-se algo para agradecer. Eu disse que você continuaria violento. E então eu dei as costas para você. Mas não foi esse o caso. Essa não foi a resposta certa. Se parece que você se desviará do seu caminho novamente, eu estarei lá para puxá-lo de volta. É por isso que até nos formarmos, por favor, me empreste sua força. Eu também prometo emprestar minha força da melhor forma possível. Eu olhei para os olhos dele. Eu olhei sem desviar os olhos. Porque eu queria que ele aceitasse minha decisão. Até pouco tempo atrás, esse não era o caso. Por que suas palavras têm tanto peso agora? Pode ser porque eu honestamente admiti a verdade. A verdade é que, eu sou uma pessoa patética e só tenho desviado meus olhos desse fato. Não posso exibir esse fato para outras pessoas. Mas se é alguém que é igual a mim, então essa é uma história diferente. Eu vou dizer isso de novo, Sudouken-kun. Me empreste sua força. Horikita. Sudouken fechou as mãos com força e bateu na testa com eles. Ah, o que diabos é esse sentimento? Eu não sei, mas eu sinto que meus olhos estão finalmente abertos. Ele disse isso enquanto dava um passo em minha direção. Eu vou cooperar com você, Horikita. Eu sinto que minha existência fora do basquete foi reconhecida pela primeira vez. É por isso que quero responder a esses sentimentos seus. Eu podia me sentir radiante com um sorriso natural em direção àquelas palavras dele. Um sentimento que senti pela primeira vez. Eu me pergunto o que isso lateja no meu peito. A única coisa que eu poderia dizer é que não é algo como amizade ou amor. Algo separado daqueles. Isso mesmo, embaraçosamente, agora eu tenho alguém que eu poderia chamar de camarada. Diferente de Ayano Koji-kun e meu irmão. O que me falta? Algo que certamente me falta. No entanto, gostaria de saber se eu dei esse pequeno primeiro passo.